Fala pessoal, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso canal da Vertical Treinamentos. Meu nome é Murilo, sou o professor Murilo, onde a gente tem a oportunidade aqui de bater um papo sobre segurança, cursos, treinamentos, emprego, trabalho e aquela coisa toda. E mais uma vez eu quero falar com você que é vigilante e você que está pretendendo entrar nessa área de vigilância e tem alguma dúvida em relação a fiscal. A diferença de fiscal e o do supervisor. Às vezes as pessoas confundem isso e por confundir isso acaba tendo um prejuízo muito grande. Um prejuízo em qual sentido? A pessoa vai exercer o papel de fiscal e acaba vendo que ele vai ser supervisor, e depois do supervisor o camarada é contratado como supervisor e ele vai trabalhar, quando ele vê, ele é fiscal. Qual que é a diferença? Normalmente nas empresas de segurança existem uma diferença assim gritante, mas as pessoas acabam confundindo. Vamos dar um exemplo. O fiscal, normalmente, ele é o elo de ligação do posto de serviço até a base, até a empresa. Entendeu? Então ele é esse elo de ligação, traz informações, vai falar sobre o vigilante, sobre o posto de serviço, folha de ponto, ele vai falar sobre férias, pegar assinatura, troca de plantão, aquelas coisas todas que a gente já conhece na área de segurança. Enfim, esse é o papel do fiscal. E o supervisor, qual que é a diferença então? Qual que é o papel do supervisor? Normalmente, presta atenção, existem exceções? Lógico. Nós estamos falando de uma regra, né? De uma regra mais comum que acontece. Não existe uma lei que obriga isso, mas para a gente esclarecer. Quem que é o supervisor nessa história? O supervisor normalmente é o que fica lá na base. Ele é o que fica lá na empresa, mexendo com a papelada, fazendo ordem de serviço, recebendo lá do comercial que vendeu o posto de serviço. Chega lá, o pessoal do comercial vai lá vender o posto de serviço, aí a empresa lá que está responsável ou para fazer essa venda vai passar pro jurídico, do jurídico depois no final vai passar pro financeiro, e depois do financeiro vai dar um joia lá pro operacional, e o operacional, quem tá lá dentro? O supervisor. E vai falar assim pro supervisor: tá autorizado tal dia fazer a implantação do serviço lá naquele posto de serviço tal. Então o supervisor, ele tem esse papel de supervisionar, saber o que vai ser feito lá naquele posto de serviço, até mesmo, se ele tiver essas habilidades, fazer um plano de segurança para ir tudo escrito, porque quando começar a exercer a profissão lá no posto de serviço, vai estar ali as diretrizes, o que pode, o que não pode, e dentro de tudo isso o supervisor, ele vai ter o controle todinho, não só teórico, mas também prático. Então ele faz as duas coisas, principalmente a teoria ali, papel, é muito documento, e ele está responsável por toda essa logística. E depois ele transfere essa responsabilidade para o fiscal, e o fiscal vai executar, e a ponta final que está lá é o vigilante. É o vigilante ou é o porteiro, enfim, tá? O vigia, mas a gente está falando do vigilante, vamos falar do vigilante, entendeu? Então o supervisor normalmente ele fica lá na base. Então ele fica recebendo reclamações das empresas que não está sendo prestado o serviço do qual foi contratado. Aí ele chama aquele vigilante lá na base, vai trocar uma ideia, vai conhecer, e de acordo com as necessidades do posto de serviço, ele também é responsável para fazer aquele jogo de tabuleiro, ou seja, de acordo com o perfil de cada vigilante, ele vai colocando os postos de serviço. O fiscal tem o poder de trocar? Tem, mas que a conversa seja bem clara entre o supervisor e o fiscal. E tudo que acontece lá no posto de serviço, que o fiscal ele fique sabendo e depois ele transmita isso para o supervisor, para ele documentar e não ficar perdido. Entendeu? Porque normalmente o supervisor, depois de tudo isso na mão, o que ele vai fazer? Ele vai passar para os órgãos competentes, para suas áreas. Área financeira, ele vai passar para o comercial, ele vai passar para a empresa o conhecimento geral para todas as outras áreas. Então o supervisor, ele é responsável nada mais, nada menos do que a área operacional. Então ele vai operacionalizar
todo o sistema da área da segurança daquela empresa. Não é um papel fácil, viu? Não é de forma alguma. E depois, em cima desse aí, muitas empresas têm o gerente de segurança, ou o diretor de segurança, ou o coordenador de segurança, ou o chefe de segurança. Tem muitas nomenclaturas. Mas hoje eu já te dei aqui a dica e te deixei esclarecido sobre o supervisor de segurança. Se você gostou desse vídeo, faz aquele joinha, bate aquele joinha aí pra nós, aqui, né, não custa nada, tá bom? E outra coisa, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal da Vertical, inscreva aí no nosso canal para que a gente possa compartilhar esse vídeo, clique lá naquele sininho para que você receba os novos vídeos, tá bom? Desde já, muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida, não só hoje, mas sempre, fechou? Um abraço, meu irmão.